Então, boa noite. Hoje a gente vai estar apresentando vai ser uma apresentação de comparação entre Cloud Hub 1 e Cloud Hub 2. É uma apresentação que a Elisa queria que fizesse faz tempo. Como os projetos que eu estou trabalhando, acho que nos últimos 2 anos são todos o RTF, e pelo menos nos projetos que ela trabalhou, a maior parte delas são ainda Cloud Hub 1. Eu vou fazer um overview geral. Eu coloquei na apresentação aqui vários links para cada uma das coisas que eu me refiro aqui. Então, por exemplo, Private Space, aí eu tenho um link que vai linkar para o Private Space, a parte de Cloud Hub 1, Cloud Hub 2. Esse aqui também vão ser links. E essa apresentação, no final, provavelmente não hoje, mas a gente vai disponibilizar ela através do site do evento. Então, quem tiver interessado depois pode seguir por lá. O vídeo também vai ser postado lá. Depois, se alguém tiver interesse, pode dar uma olhada. Então, vou começar com a apresentação. Meu nome é Guilherme. Eu trabalho com MuleSoft há 7 anos. Os últimos 3 anos e meio, quase 4, trabalhando como Solution Architect, o resto como desenvolvedor, mas também Solution Architect hands-on. Tenho em torno de 14 anos de experiência na área de IT. Antes de trabalhar com MuleSoft, eu trabalhei com sistemas embarcados, parte de Linux e sistemas VoIP, depois com desenvolvimento de software de switch, de rede. Ultimamente eu estou focado em MuleSoft e tecnologias de cloud, especificamente com Azure. E hoje eu trabalho como Solution Architect da API People. Deixa eu iniciar meu vídeo aqui que eu esqueci. Tá. Hoje eu vou estar apresentando o tópico. A Elisa vai ser a moderadora da apresentação. A gente tem uma outra apresentação que a gente vai fazer, a apresentação de MuleSoft Component, que por enquanto está marcado para o dia 18 de dezembro, mas que a gente vai acabar postergando para o início de janeiro, provavelmente. Então, dar uma introdução que vai ser a agenda hoje. Eu vou passar pela parte de introdução, aí eu vou dar uma visão geral das mudanças entre Cloud Hub 2 e Cloud Hub 1, as mudanças que a gente tem que aplicar em cima da aplicação, as mudanças no pipeline do CI/CD, as mudanças em relação à plataforma de comportamento, quais são os componentes que você usa, onde você configura isso, algumas limitações que a gente tem com o Cloud Hub. A gente vai abrir um espaço para as pessoas tirarem dúvidas. Se alguém tiver dúvidas, pode perguntar. E a última sessão vai ser as referências que a gente usou para criar esses slides, mas só as referências que não estão diretamente no slide para cada uma dos tópicos, né? Então, começando com a visão geral, né? O Cloud Hub 2 ele é baseado em EKS. E por ser baseado em EKS, a gente tem um size mais granular em relação ao Cloud Hub 1. O que isso quer dizer? Quando a gente tinha com o Cloud Hub 2, a gente tem essa variação aqui em vCores, né? Então, você tem ponto 1, ponto 2, ponto 5, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Quando que no Cloud Hub 1, quando a gente tinha essas opções, elas eram bem menos granulares, né? Então, você tinha ponto 1, ponto 2, 1, 2, 4, 8 e 16. E você não conseguia fazer uma combinação tão boa quanto você consegue com essa forma mais granular que o Cloud Hub 2 tem. Eles também mexiam os parâmetros da máquina, né, comparado com o Cloud Hub 1. E também mudaram algumas nomenclaturas, né? Por ser baseado em EKS, a segunda versão, você tem uma nomenclatura nova que é mais próxima ao que o Kubernetes usa. Então, ao invés de você ter workers na versão do Cloud Hub 1, você tem as réplicas, que são os workers, entre aspas, da versão 2. E isso traz alguns, principalmente para o lado da gestão da MuleSoft, né? Boa parte do código que eles usam para o Cloud Hub 2 é compartilhado com RTF. Então, outro benefício em relação ao Cloud Hub 2 é em relação ao load balancer, né?
Então, quando você tinha a configuração no Cloud Reboot, você tinha ou Shared Load Balancer ou você tinha o Dedicated Load Balancer. E isso foi, e aí você tinha várias outras configurações que você trazia, mas eram em telas separadas, né? Então você tinha a configuração do VPN, você tinha a configuração da VPC, você tinha a configuração de certificado e tudo mais, e era tudo meio espalhado. Com o Private Space, eles conseguiram trazer todas essas configurações em uma tela só. E tem alguns benefícios em relação a isso. Então, deixa eu mostrar aqui no Anypoint Studio. Então, quando você tinha lá a configuração para o Cloud Reboot, você tinha lá um Dedicated Loader, ele poderia ou não ter um Static IP, e você tinha essa opção de Static IP dentro da aplicação também, então a aplicação poderia ter essa configuração. Você tem o certificado aqui com os domínios que você suporta. Esses domínios aqui, eles acabam sendo Subject Address Names no certificado do Cloud Hub 2, e aí você consegue selecionar isso quando você faz deployment. E você seleciona quantos workers você quer para o Dedicated Load Balancer, e isso consome parte dos teus vCores da tua licença. Nessa tela você também tem a configuração de timeout, que esse servidor vai suportar. Então, se você passar uma transação via load balancer, ele vai esperar até 5 minutos por padrão antes de derrubar a conexão. E na tua aplicação você pode ter um outro timeout, pode ser 2 minutos, 3 minutos, dependendo da aplicação. Você tem algumas outras configurações em relação ao SSL e a parte de certificados aqui embaixo, né? Também tem essa parte do Allowed CIDRs, que daí são os endereços de rede que podem acessar esse Dedicated Load Balancer. E aí, nessa parte de certificados, você tinha, por exemplo, um certificado configurado como esse aqui. Você tinha a parte pública, você tinha a parte privada, e aí você tinha os Client Certificates. Os Client Certificates eram usados para fazer a parte do Mutual TLS. Então, quando você tem clientes que você quer garantir que aquele cliente que está conectando no teu sistema, você pode fazer uma troca de certificado com ele. E nesse caso, ele mandaria o certificado público, que seria um certificado como esse, o dev.api.people.com, e a gente colocaria dentro dessa configuração do certificado. E aí essa configuração de certificado seria uma lista com todos os certificados que a gente suporta para o Mutual TLS. Só que uma vez que você configure isso, nesse DNS, ele vai só suportar MTLS. E aí, uma das coisas que a gente chama de configuração a nível de Dedicated Load Balancer, nesse caso, é a configuração de path da aplicação, né? Então, você faria a configuração do path, nesse caso aqui. Tem algumas variáveis que você pode usar pré-definidas, que o próprio Microsoft definiu, e você fala qual é o protocolo que você está redirecionando. E isso faria o link com a tua aplicação. E aí a tua aplicação, quando faz o deployment para esse cara, usa a informação da aplicação, do nome da aplicação na URL. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Eu acabei usando o outro. Eu usei o shared dedicated, ao invés do dedicated load balancer, mas não faz mal. Agora eu vou fazer uma overview bem rápida aqui do Private Space. Então, o Private Space é o que eles chamam de Cloud Hub 2. E aí, similar ao que a gente tinha na parte do Cloud Hub 1 com os load balancers, você pode criar um Private Space. Ele não vai consumir o teu recurso de vCore como o Dedicated Load Balancer faria, colocando duas réplicas, por exemplo. Porém, ele traz uma licença de VPC, que ele vai ser consumido nesse cara aqui. Então, assim, quando você cria o Private Space, ele não vem com uma rede privada criada. Você precisa criar para poder usar esse cara. Quando você cria, ele é algo desse tipo aqui. E esse cara aqui já tem IPs estáticos, tanto de entrada quanto de saída. E aí ele também já tem um Private DNS, que é o DNS que ele vai usar com os endereços internos, e tem o
External DNS, que é o que vai estar disponível externamente. Então, aqui, na parte de TLS, ele tem o default TLS context. Então, quando você cria o teu private space, ele já vem com um TLS configurado, mas esse é um TLS que a própria MuleSoft gera. E ele é renovado a cada 90 dias, automaticamente. Você não precisa mexer em nada. E aí, se você quiser fazer uma configuração mais avançada, onde você tem Mutual TLS, você precisa ter o nome do teu domínio associado à aplicação, coisa parecida, você pode criar um novo contexto TLS. E aí, nesse caso aqui, a gente tem um certificado que ele tem múltiplos nomes, ele é válido tanto para QA, quanto para UAT, quanto para Dev também, que é o mesmo certificado que a gente usa. E quando você faz o upload dele aqui, ele já automaticamente pega a informação do certificado. Da mesma forma que a gente tinha a configuração de Mutual TLS dentro do Dedicated Load Balancer, você pode fazer a configuração aqui. Você só precisa adicionar o certificado da aplicação que vai estar conectando. E aí tem algumas opções avançadas se você quiser customizar os ciphers que vão estar disponíveis nessa private space. E outra coisa que você pode ter também são vários TLS aqui. Então, da mesma forma, uma vez que você configure um deles com Mutual TLS, ele vai tirar o acesso do outro. Você só vai usar esse endpoint com Mutual TLS. Uma das diferenças que a gente tem com o Cloud Hub 2, por ele ser baseado em EKS, quando você cria um environment, o Environment ID é usado como um namespace dentro do Kubernetes. E aí você tem um isolamento a mais das aplicações. Então, assim, se você tem 3 environments e os 3 compartilham o mesmo private space, por exemplo, Dev, QA e UAT, os 3 vão criar namespaces separados dentro do Kubernetes. E você pode ter o mesmo nome de aplicação entre eles. Eles só não podem ter o mesmo nome se eles estiverem dentro do mesmo environment. Então, por exemplo, em Dev eu posso ter um Hello World, eu posso ter um Hello World em QA, eu posso ter um Hello World em UAT. Mas eu não posso ter 2 Hello Worlds dentro de Dev, porque dele não vai saber para quem rotear. E quando você faz o deploy da aplicação no Cloud Hub 2, você tem uma opção que é configurar os Ingress Controllers, ou os endereços que você vai aceitar a requisição. Então, nesse caso aqui, a gente está usando Dev para essa aplicação. Porém, se você quiser colocar o endereço default do Cloud Hub, que é aquele TLS context que tem dentro da configuração do Private Space, você pode também. E ele tem 2 URLs aí que você pode ouvir a aplicação. Ele também tem alguns nomes reservados que vão ser usados para gerar a aplicação aqui. Como da mesma forma, você pode usar o nome da aplicação direto. E uma das opções que a gente tem também com o Cloud Hub 2 e se eu não quiser usar nenhuma aplicação? Por exemplo, eu tenho 3 níveis de APIs. Eu tenho System APIs, eu tenho Process APIs e eu tenho uma Experience API. Eu não quero que nem a Process e nem a System APIs estejam disponíveis externamente. Mas eu quero que a Experience API esteja. Como que eu posso fazer isso? Você pode vir aqui na Experience API, adicionar uma URL aqui externa, e nas aplicações que você só quer que estejam disponíveis internamente, você pode usar esse Private Endpoint. E se você mandar, ele vai ser um Ingress Controller dentro do Kubernetes, separado do Ingress Controller que a gente tem usando com o tráfego externo. Pelo menos em nível de configuração. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. A gente tem também, com o Cloud Hub 2, a opção de usar o clustering. Então, no Cloud Hub 1, você não tinha essa opção. Com o Cloud Hub 2, você acaba tendo essa opção, e essa opção pode ajudar em alguns casos específicos. Por exemplo, quando você recebe
um Platform Event do Salesforce. Se você tiver mais de um cara ouvindo eventos nesse Salesforce, você pode acabar duplicando eventos. E para evitar esse tipo de duplicação, você pode usar um Ident Content Validator, que é um componente, um connector do MuleSoft, para você validar se esse cara já tem no teu, por exemplo, Object Store ou não. Mas você pode ter a mesma situação acontecendo dentro do próprio Object Store. Então você cria duas records sem querer porque você rodou elas ao mesmo tempo. E aí você pode também ter, ou quando você fez a validação, ele ainda não estava escrito, e aí a hora que você vai consumir o dado, você acaba duplicando. Se você usa uma opção de clustering, por exemplo, dentro do Cloud Hub 2, todas as réplicas ou workers vão estar compartilhando memória. E por compartilhar memória, você evita ter esse tipo de problema. É uma opção. Outra mudança em relação ao Cloud Hub 1 é em relação ao Inbound and Outbound Firewall Rules. No Cloud Hub 1, se não me engano, você não tem essa opção do Outbound, mas você tem a opção de Inbound. E no Cloud Hub 2, além de ter a opção de Inbound configurada dentro do próprio Private Space, você tem a opção de configurar a nível de aplicação. Então, aqui no Private Space, quando você acessa a tela de Firewall, você pode configurar tanto Ingress Rules quanto Egress Rules, mas também pode habilitar a nível de aplicação. E aí você consegue, na aplicação, definir o que você aceita ou não. Uma das aqui no Cloud Hub 2 é que você só aceita tráfego HTTPS e HTTP, ou TCP. Então, aqui você só consegue colocar HTTPS, HTTPS, TCP, e a mesma coisa para egress, que seria o tráfego de saída. Não, aqui você ainda tem a opção de colocar o DP. Mas é uma limitação que a MuleSoft colocou para tentar dar um pouco mais de segurança quando você trabalha com o Cloud Hub 2. Tá? Do ponto de vista de aplicação, o que acaba mudando? Uma das diferenças que a gente tem em relação ao Cloud Hub 1 é que quando você usava Cloud Hub 1, você tinha que usar a porta 8081 ou 8082, se você está usando HTTP ou HTTPS com Shared Load Balancer, e você tem que usar a porta 8091 para HTTP com o Dedicated Load Balancer ou 8092 para a porta HTTPS do Load Balancer. Com o Cloud Hub 2 não tem mais isso, é tudo 8081. Então, ou você pode colocar ela como uma porta hard-coded, 8081, ou você pode usar a property como a gente usava antigamente com o Cloud Hub 1, http.port ou https.port, e ele vai fazer automaticamente um mapeamento para você para a porta 8081. Outra vantagem em relação ao Cloud Hub 2 em relação ao Cloud Hub 1, referente ao Log4j. Então, assim, com o Cloud Hub 1, quando você queria ter um Log4j customizado, por exemplo, quero mandar logs para o Splunk, e aí você tem que colocar o log appender do Splunk. Você tem que abrir um ticket para a MuleSoft, eles pedindo para habilitar a flag de customização do Log4j. E aí você, no teu Log4j local, você coloca a configuração do Cloud Hub e a configuração do Splunk. E aí você tem que habilitar a flag na aplicação do Cloud Hub 1. Deixa eu ver até se eu tenho essa opção aqui. Com o Cloud Hub 2, você não precisa mais fazer isso. Você pode fazer a customização no teu J, mas tem algumas limitações. Do tipo assim, se você tem uma licença Titânio, essa licença Titânio, ela te dá direito a ter o Endpoint Monitoring. Se você manda essas informações para o Endpoint Monitoring, você não pode customizar o layout da tua mensagem de log. E aí acaba sendo uma desvantagem. Por exemplo, se você quer customizar isso para um formato de um ELK que você deve ter na tua empresa, por exemplo. Outra desvantagem em relação aos logs é que com o Cloud Hub 2, você não consegue carregar nenhuma library a mais dentro do pod que vai estar rodando a aplicação. Então, por exemplo, assim,
Hoje, se você quer customizar, se você não tem uma Titanium ou não está usando Endpoint Monitoring para validar a tua aplicação, e você quer customizar o layout do log, o formato do log que você vai estar imprimindo, você pode. E aí você vai lá, vai ver a documentação e eles vão falar, você pode usar, por exemplo, o JSON Layout. JSON Layout é um formato do pattern que você pode usar que foi deprecado. E eles dão um nome para a nova versão, que é JSON Template Layout, ou JSON Layout Template, algo do tipo. Quando você tenta usar esse cara, e com Cloud Hub 2, você não consegue. Não tem todas as libraries que você precisaria para fazer isso funcionar com Cloud Hub 2. E você não tem a opção de carregar essa library lá. Então você acaba ficando preso com a solução que existe lá. Eu não tenho opção, mas tudo bem. Deixa eu abrir aqui a aplicação do Cloud 2 e a gente pode ver o outro aspecto que muda. Tá. Nessas duas aplicações aqui, deixa eu só... A gente consegue ver as diferenças entre os dois Cloud Hubs, né? Então, você continua tendo dashboard e settings, mas além dos settings, você tem o schedules, que também é similar nas duas versões. Porém, no lado do Cloud Hub 2, você tem diagnósticos, logs e Object Store. E no lado do Cloud Hub 1, você tem queues, logs, insights. Isso é uma mudança que a gente tem em relação ao Cloud Hub 2, porque o Cloud Hub 2, por exemplo, na parte de queues aqui, não existe. E você não consegue usar persistent queues com o Cloud Hub 2. Para você poder usar uma persistent queue com o Cloud Hub 2, você tem que usar um agente externo de fila, como se fosse um Manypoint MQ ou um AWS SQS, ou um Azure Service Bus, por exemplo. Tá. E você também tem a opção de habilitar aqui, por exemplo, a opção do Object Store Vedura com o Cloud Hub 2. Tá. Outra coisa em relação ao Cloud Hub 2, a versão mínima do MuleSoft Runtime é 4.3. Se você estiver usando uma versão acima dessa, você talvez não tenha suporte. O monitoramento das APIs é a nível de app. Então, assim, se você vai no Endpoint Monitoring, eu não sei se eu acho que eu não tenho nessa subscription. Mas tem sim. A nível de alerta tem. Você criar aqui um alerta para o Cloud Hub, você não consegue criar tipo um alerta, mensagem de erro em qualquer área do ambiente de dev. Você tem que criar mensagem de erro para Cloud Hub 2, para Hello World App in Dev. E aí você tem que criar uma outra um alerta para mensagem de erro no QA Hello World App 3 ou qualquer outra aplicação que você esteja rodando. A criação de alertas é individual para cada uma das APIs. Isso. Daí, em relação ao CI/CD, quando você faz um CI/CD para a versão 1 do Cloud Hub, você não precisa fazer o deploy da aplicação para o Exchange. Você pode pegar, rodar o Mule Maven Deploy plugin lá, ele vai fazer o deploy para o Runtime Manager direto. Da mesma forma, você pode fazer isso através da linha de comando, você pode fazer isso através da API, você pode fazer isso através da interface e fazer o deploy da aplicação. Com Cloud Hub 2, você não tem tantas opções.
você tem a opção de fazer isso via interface e você tem a opção de fazer isso via o Mule Maven Plugin. Quando você faz esse deploy do Mule Maven Plugin, você tem que fazer primeiro um MVN deploy. Ele vai fazer o deploy dessa aplicação para o Exchange. Aí você tem que ter na tua aplicação lá o Group ID com o grupo do teu endpoint. Então, por exemplo, o teu Business Group vai ser... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Tá. Você poderia usar o Business Group do Research ou o root dele também, que daria certo. Você poderia usar provavelmente um dos dois e isso faria o deploy para dentro do seu change. E aí, quando você faz o deploy, ele gera um link que você consegue acessar, mas se você vai procurar via Exchange, você não consegue achar a aplicação. E aí, quando você faz o deploy da aplicação, você não consegue, ou não conseguia, pelo menos, fazer o download da aplicação quando você faz via pipeline. Ele está dentro de um repositório da MuleSoft. E aí, quando você roda o deploy para o runtime, ele vai usar essa referência para a versão que já feito o deploy dentro do Exchange e faz o deploy da aplicação dentro do teu Runtime Manager. Eu posso mostrar depois essa configuração. Que eu tenho um exemplo num... Acho que... Eu consigo mostrar depois. Tá. Outra mudança também em relação à Secure Property que você tem na tua aplicação. Por exemplo, quando você faz deploy com o Cloud Hub 1, você faz a configuração dos Secure Properties dentro do Mule Artifacts, se eu não estiver enganado. E aí você fala quais properties ele tem que esconder no deploy. E aí você faz o deploy da aplicação, deploy o Maven plugin para Cloud Hub 1, e ele vai automaticamente tomar conta desses caras. Quando você faz esse deploy via Cloud Hub 2, você tem que colocar as properties dentro das configurações do teu deploy. Então, tem uma seção dentro do Mule Maven Plugin que você coloca essas Secure Properties configuradas. Então, por exemplo, aqui o HTTP port ele vai ter o nome da property e o valor da property. Da mesma forma, você pode usar um placeholder e passar isso via linha de comando na hora que você estiver rodando o pipeline. Tá, e outra coisa interessante em relação à versão do Cloud Hub 2 é que você tem a feature de rollback. Então, se eu tenho aqui uma aplicação que eu tenho todo o histórico dela aqui. E se eu quiser voltar para uma versão anterior, eu posso selecionar e dar um apply changes que ele vai fazer a alteração e voltar para uma versão anterior. Nesse caso aqui, a gente acabou até usando num projeto que a gente está trabalhando, que a gente está tendo problema com o tráfego de interno entre as Experience e Process API. Então, por exemplo, a gente está mandando uma requisição numa API que foi feito deploy manual, que a gente estava com o fix lá, e a gente foi fazer o deploy via CSD para essa mesma aplicação. Quando a gente fez esse deploy, a gente começou a ter um monte de erro de SSL dentro das chamadas da Experience para Process API. E a gente precisou fazer rollback. Então, ao invés da gente ter que pegar o artefato de uma versão e subir na mão e gerar uma nova versão, a gente só pega aqui via Configuration, seleciona uma outra versão e faz o Apply Changes da versão anterior. E ele faz o rollback. Acaba sendo bem útil.
Tá, agora eu vou falar um pouco sobre algumas mudanças na plataforma no geral. O Private Space ele é baseado no Kubernetes e compartilha parte do código com o RTF. No Private Space você tem duas opções. Você pode usar o Shared Private Space e você pode usar o Dedicated Private Space, que daí o Shared Space, na verdade, seria aonde você, como se fosse um Shared Load Balancer. E aí você teria algumas opções que você poderia rodar, mas não teria o mesmo nível de features ou você pode suportar com o Private Space. Então, quando você gera um Private Space, é como se fosse um Dedicated Load Balancer. E aí você consegue, por exemplo, colocar um DNS, subir o teu certificado, fazer uma configuração de MTLS e coisas desse tipo. Uma das mudanças em relação à versão anterior é que a forma que você gera a URL. Então, na versão anterior, você tinha aquela URL gerada pelo Cloud Hub, onde ele seguia esse formato aqui. E aí você podia ter conflito de nome entre as aplicações, né? Então, aqui eu dei o nome, e ele, se tiver uma outra aplicação com o mesmo nome, eu não consigo fazer deploy. Só que com a versão nova, quando você faz deploy com o Cloud Hub 2, ele gera uma tag, e essa tag é individualizada. Então, quando você roda do ambiente de dev, você vai ter um append aqui com números que vão referenciar o teu ambiente de dev, e ele gera um nome único para a aplicação. Então, quando você tem múltiplos environments compartilhando o mesmo private space, por exemplo, demo hello app. Aqui você teria um demo hello app, teria um tag aqui específico desse environment, e aí quando você fizesse deploy em QA usando o mesmo private space, ele teria um outro tag aqui, e aí você não teria conflito com o nome da aplicação. Daí, uma das opções aqui que é diferente é a forma que ele gera o nome da aplicação. Por exemplo, a gente está usando esse nome aqui, e no Cloud Hub 2 você conseguia fazer edição a nível do Dedicated Load Balancer. E aí você fala qual que é a aplicação que ele vai fazer o redirecionamento. Aqui, da mesma forma, você pode falar através desse cara aqui, ou você pode usar por exemplo, e o app name vai virar o nome da aplicação. E aí você pode colocar múltiplos caras aqui também, né? Então, poderia selecionar o QA, poderia selecionar UAT. Esses são todos os alternative names que a gente tem dentro do certificado que foi carregado com o TLS. Tá. Que é essa informação aqui. Tá. Outra coisa legal com o Private Space é em relação aos logs. Então, quando você tem a aplicação ou o teu Angular rodando, você consegue acessar os logs do teu Private Space através dessa aba aqui de Advanced. Então, primeiro, quando você configura o environment, um Private Space ele fica limitado ao que você selecionou. Então, nesse caso aqui, você está falando que são todos os Sandbox Environments. Mas você pode falar Production Environment. E aí ele não vai estar disponível em nenhum dos Sandbox. Ou você pode falar todos os environments e os dois compartilharem o mesmo. Por exemplo, esse aqui agora só está disponível no Research de todos os business groups que eu tenho. E só para Sandbox. Production. Aí, Sandbox. Essa tela de avançados é onde você tem o equivalente aqui do Load Balancer para fazer as configurações de timeout, por exemplo. Aqui você teria essa configuração de timeout, no Private Space você teria nesse campo aqui. E aí, outra opção que você teria aqui também é mudar o nível de logs do Ingress Controller. Então, por exemplo, posso fazer o download desse cara, ele vai gerar um arquivo e eu consigo baixar ele e abrir ele depois. Eu consigo ver o tráfego de rede desse endpoint.
E aí eu tenho todas as informações do tráfego. Só que eu consigo mudar o log level dele também. Eu posso colocar, por exemplo, o debug, rodar lá para uma transação específica, onde eu capturo a informação, e aí eu consigo fazer o download depois. Tem um problema com esse cara que já me aconteceu, que é do tipo assim, você pode ter muito tráfego, e quando você roda esse tráfego, com o debug logs habilitado, você não consegue mais baixar. Porque ele ficou tão grande o arquivo que a hora que você vai baixar, ele corrompe. E aí você tem que entrar em contato com o suporte MuleSoft e enviar para você. Que daí não ficou tão bom, mas é uma opção. Tá, aí a nível de aplicação, network, na verdade. Quando você faz um deploy dentro do private space, se você olhar aqui na tela de network, você vai ver que ele mostra o endereço de rede que você selecionou, ou da tua network. E no meu caso aqui, o CIDR block é 10.1. Só que quando você faz essa configuração de ter, por exemplo, uma Experience API aberta para o público externo, e aí você tem uma Process e uma System API voltado para o meio interno, mas você quer deixar essas Experience, a Process e a System disponíveis, por exemplo, para você poder fazer um teste ou coisa parecida, principalmente no ambiente de dev, você pode deixar configurado o endereço externo. Só que você quer limitar as pessoas que podem acessar esse endpoint, por exemplo. E aí você vai lá e limita a tua rede para usar esse 10.1.00/24. Então, só pessoas desse grupo podem acessar a Process API fora o teu IP externo. E aí você vai fazer a transação da tua Experience API para a Process API e você não consegue mais acessar, recebendo uma mensagem falando que foi bloqueado. E aí você fala, pô, mas foi bloqueado, eu coloquei meu endereço aqui. E aí você vai ler a documentação da MuleSoft. Eles atualizaram isso, quando eu fiz eles não tinham essa informação, e você vai ver que eles usam uma coisa que se chama Carrier Grade NAT. E ele usa um grupo de IPs não comum como um IP secundário para as máquinas que estão rodando lá. E quando você faz o acesso da tua, por exemplo, da tua experience para a tua process, ao invés de vir daquele 10.1 alguma coisa, o endereço vem 100.64 alguma coisa dentro desse grupo. E aí você tem que colocar esse cara aqui também dentro daquele grupo de exceção. Então, esses aqui são os IPs que não podem ser usados num private space. E ele pode acabar usando algum desses caras para se comunicar entre nós. Você tem a opção, quando você comunica entre os nós, de usar, por exemplo, o private address, ou private ingress controller, que seria esse cara aqui. Mas você também não precisa sair por ele. Você pode usar o endereço interno. E aí, usar o endereço interno, você tem que dar uma olhada na documentação da MuleSoft, que ele tem uns endereços internos que você pode usar para comunicação. Não sei se eu coloquei o link aqui, mas tá bem tranquilo essa parte. Outra mudança em relação ao Cloud Hub 1 é quando você fazia a configuração da tua aplicação, você colocava lá o teu certificado para fazer Mutual TLS, você fazia o Mutual TLS com a aplicação ou com o teu Dedicated Load Balancer. E aí ele faria uma conexão segura também entre o Dedicated Load Balancer e a tua aplicação. Com o Ingress Controller é similar. Então você fecha a conexão entre a tua aplicação e o Ingress Controller usando o MTLS, e aí você tem a opção de fazer o que eles chamam de Last Mile TLS. Só que quando você faz a configuração do Last Mile TLS, você tem que habilitar uma flag na tua aplicação, que é esse aqui, Last Mile Security. Então ele vai mandar a informação DSL para a tua aplicação. A tua aplicação vai ter que estar configurada com HTTPS, só que ela não vai validar o certificado. Então, por exemplo, no seu lado você pode ter um Self-Signed Certificate e o MuleSoft vai ignorar. Porque essa informação não é uma coisa que ele conseguiria validar quando ele recebe a informação. E aí, tanto faz, você pode usar HTTP ou HTTPS, desde que a tua rede esteja segura,
se você usar o HTTPS, você só vai estar adicionando uma camada a mais de segurança que talvez não seja necessária. Tá, esse aqui eu já comentei em relação ao Private Space, que é a limitação do tipo de tráfego, só pode ser HTTP, HTTPS ou TCP para o inbound traffic. Para o outbound ainda tem a opção do UDP. E outra mudança em relação ao Cloud Hub 1, que você tinha a opção de usar o Private Link. Então, com o Cloud Hub 1 tem a opção de usar um Private Link e usar o link da tua empresa para conectar eles ao Cloud Hub. Com o Private Space é um pouquinho diferente. Você tem suporte a VPN, então se você está usando um Azure, por exemplo, você pode ir lá fazer conexão via VPN normal. Agora, se você está usando o AWS, tem uma opção melhor, que é usar o Transit Gateway. E quando você usa o Transit Gateway, você tem o que eles chamam de Transit Gateway Attachment. Então, do teu lado, na tua AWS, você vai criar uma conexão, um Transit Gateway também, e vai fazer um attachment com o Transit Gateway que tem do lado da MuleSoft. E aí, ele vai fazer vai fechar a conexão entre as duas redes, e aí você consegue comunicar entre elas. E aí, se você quiser usar um Private Link para acessar a tua rede on-prem, você pode fazer a configuração dessa rede on-prem na sua conta do AWS. Então, mesmo que ele não tenha o Private Link direto ali na configuração com o Private Space, você ainda pode fazer uso dessa configuração. Você só precisa fechar com o Transit Gateway do seu lado, e aí esse Transit Gateway conectar via Private Link com o teu ambiente on-prem. E aí tem uma mudança aqui na configuração do Private Space também. Então, quando você trabalhava com Cloud Hub 1, você tinha que criar um VPC. Esse VPC era associado com o teu Load Balancer. Você criaria aqui uma VPN ou um Transit Gateway ou Private Link. Aqui acho que eu nem tenho mais opção do Private Link. E aí, quando você cria aqui o Dedicated Load Balancer, você tem que referenciar qual deles você vai usar. Né? Para o Cloud Hub 2, tudo ficou embaixo do mesmo guarda-chuva. Então, o Private Space vai ter aqui a informação que você quer fechar. Então, se você quer criar uma nova conexão, você vem aqui e cria via VPN. E aí ele vai criar uma VPN com esse Private Space. Da mesma forma, você pode criar um Transit Gateway. E aí, quando você cria o Transit Gateway, você pode reutilizar para outros Transit Gateways também. Só que quando você cria o Transit Gateway aqui, e você apaga esse Private Space, não quer dizer que o Private Space deixou de existir. Ele ainda continua existindo no teu ambiente. Você só perdeu esse link que você tinha do teu Private Space com o Transit Gateway. Então, por exemplo, aqui eu tenho um Transit Gateway configurado com uma rede AWS da nossa empresa aqui. E aí eu posso utilizar a mesma conexão para ela. Eu acho que isso está em Scimitar. Isso. Daí aqui a gente tem duas configurações de rede. O que aconteceu aqui foi que a gente tinha um AWS que a gente estava usando para fazer conexão com o Jack Henry, que é um core banking system que a gente tem parceria. E, eventualmente, a gente acabou migrando dessa subscription para uma nova subscription do AWS. E aí, essa nova subscription do AWS, a gente precisou criar uma nova conexão com ela. E aí, por isso que a gente tem dois Transit Gateways configurados com esse cara. E aí você consegue ver a Routing Table. Você vai ver que você tem a rede interna de uma delas, ou mais de uma delas, né? No caso aqui a gente tem... São duas networks e 2 IPs estáticos que a gente está... quando a gente requisita para esses IPs, ele vai fazer a saída por essa rede. Tem a internet, que a gente pode sair para o resto das requisições. A rede local aqui, que seria a própria Private Network que a gente tem associada ao Private Space.
Tá. E aí algumas limitações em relação ao Cloud Hub 1. Então, com o Cloud Hub 1, você ainda tinha uma opção de customização. Você poderia, por exemplo, usar parâmetros da JVM, e esses parâmetros da JVM você conseguiria customizar através das properties que você tinha no Cloud Hub 1. Isso não é mais possível com o Cloud Hub 2. Você tem as properties, mas se você fizer o override delas, o MuleSoft vai fazer um override por cima, vai ignorar as suas properties e vai usar o que ele tem internamente. Outra opção que a gente tinha e não tem mais é que você conseguia, de certa forma, instalar um agente e monitorar o teu ambiente que você rodava, por exemplo, com um Dynatrace. Isso não existe mais. Você não consegue customizar o teu private space ou Kubernetes que você está rodando lá para adicionar, por exemplo, um Dynatrace Agent para Kubernetes e pegar os logs que você está rodando lá. O que eles têm agora no MuleSoft é o OpenTelemetry, mas o OpenTelemetry também é limitado. Eu acho que você não tem a opção de mandar os logs. Então, se você quer mandar os logs, você pode colocar um novo appender e mandar os logs direto para um Splunk, por exemplo. Você não consegue customizar muito a mensagem, mas você consegue, pelo menos, enviar para o teu sistema. E aí, via OpenTelemetry, você consegue pegar outras informações da aplicação, tipo uso de CPU e por aí vai. Eu acho que eu não vou ter nessa subscription aqui também, porque eles estão dentro do monitoring. É só Titanium que... eu consigo abrir uma depois com uma conta de Titanium para mostrar. Outra limitação é uma que eu já comentei em relação ao Log4j pattern. Então, por exemplo, se você quer usar um pattern que seja melhor para o teu uso, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que a gente tem com RTF. A gente tem um cliente que está usando RTF e para eles estão rodando isso num AKS, que é um Kubernetes do Azure, a versão do Kubernetes do Azure, e você tem a parte de logs praticamente atrelada com a solução que a Microsoft tem para os logs. E aí você, a hora que vai acessar os logs, se você não tiver no formato JSON, por exemplo, usando multiline, ele vai quebrar uma linha. Então, assim, você tem um JSON de 20 linhas, cada linha do JSON vai virar uma entrada nova no teu database, no teus logs. E daí, a hora que você vai fazer um filtro, alguma coisa assim, ele não fica legal. Por exemplo, você está monitorando o erro, você vai tentar ver a mensagem de erro e você não consegue ver. E aí, uma customização que a gente fez foi tentar usar o JSON template, JSON Layout Template, que é a nova versão para JSON, e ele não era possível. E aí o que a gente teve que fazer? A gente teve que usar a versão antiga, fazer as alterações no payload. Esse cliente ele não tem o Titanium, ele usa a versão Platinum, e aí a gente customizar o pattern daquela aplicação. E aí a gente manda a mensagem em formato JSON. E aí outra opção é appenders, você não tem limitação, desde que você não precise fazer um override das libraries que você tem no pod do Cloud Hub 2. Daí uma das diferenças em relação ao Shared Space e Private Space é algumas limitações que você tem em relação ao Shared Space. O Shared Space ele não vai ter o suporte ao MTLS, ele não vai ter custom domain. A network você não consegue customizar, então você não consegue ligar direto com a conta da tua empresa, por exemplo, porque ele é compartilhado. E algumas outras limitações, mas é bem similar com o que a gente tem com o Shared Load Balancer no Cloud Hub 1. Então, dúvidas?
Quando ninguém fala nada, ou porque entenderam tudo, ou porque ninguém entendeu nada. Tá, deixa eu fazer algumas perguntas aqui então, Guilherme. Você mostrou bastante diferenças entre o Cloud Hub 1 e o Cloud Hub 2, mas também tem suas similaridades. Em matéria de desenvolvimento da aplicação, não muda nada, certo? Uma vez que você tenha um ambiente do Cloud Hub 2 configurado e a sua esteira de pipeline configurada, para desenvolvimento da aplicação não muda, com exceção daquela questão da porta, né, que você está ouvindo. Mas de Isso. resto é a mesma coisa, né? Tem uma coisa ou outra. Por exemplo, o Persistent Queue, se você faz o uso na versão do Cloud Hub 1, com o Cloud Hub 2 você vai conseguir fazer. E aí você vai ter que dar algum tipo de suporte ou migrar para alguma solução third party, como se fosse um endpoint MQ, por exemplo. Tem a questão da porta, mas aí se você usa a property, isso vai ser automaticamente trabalhado. E tem a opção tinha mais uma coisa que você não consegue fazer. Ah, tá. É que você tem que fazer o deploy para o Exchange. Mas aí isso não muda na Mas como eu disse, se essa tua pipeline, se a tua esteira de pipeline já está resolvida, você como desenvolvedor não precisa se preocupar com isso. É isso aí. Mas em questão de mudança, não é tanta mudança assim. Tem a questão do JVM, o Guilherme Mazur está lembrando também, que você não consegue fazer customização. Então, se você precisa disso para a tua aplicação funcionar, aí não é uma opção. O Alessandro ali está perguntando, fazendo a migração em fases, né, do Cloud Hub 1 para o Cloud Hub 2. E eu acho que isso é uma realidade, porque você não vai virar a chave de uma hora para outra. Como que você faria as APIs do Cloud Hub 2 e enxergar do Cloud Hub 1? Eu acho que você, pelo IP externo, você consegue, ou pelo IP não, pelo DNS que você tem associado à aplicação do Cloud Hub 1, se ela for um externo, um endereço externo, você consegue acessar as duas. A princípio, você não consegue fazer um Transit Gateway de um Cloud Hub 1 para um Cloud Hub 2, por exemplo. Porém, se você faz isso via Transit Gateway, você tem que ter um Transit Gateway do seu lado, aí talvez você consiga. A gente tentou fazer no passado a ligação entre dois private spaces, e aí você consegue parcialmente dar um pouco de trabalho, cria um Transit Gateway do seu lado e cria dois attachments, um com uma rede e o outro com a outra rede. Aí você consegue fazer a chamada passar de um lado para o outro. Você vai ter problema com o DNS, porque daí você vai ter que configurar um DNS para cada um deles e fazer eles enxergarem, né, o nome da aplicação. Mas, a princípio, eu acho que é possível. A gente tentou fazer isso num private space por um requirement que a gente tinha que era PCI, era um ambiente PCI, e aí ele não poderia passar dado de cartão de crédito na segunda rede. Então, a primeira rede seria a rede que a gente teria a informação do cartão de crédito, faria a troca por um token e aí mandaria para a segunda rede, onde estariam rodando outras APIs, né? E aí teria um isolamento entre elas. No final, a gente acabou nem usando, porque a empresa não ajudou muito na parte do AWS, a gente falou, vamos deixar fácil e evitar problema. Eu imagino também que, assim como as suas APIs elas são acessadas de fora do MuleSoft, você faria a mesma coisa, né? Você poderia entender que um ambiente chamando o outro é como se fosse de fora, né? Só que, claro, você tem que estar configurado para permitir acesso externo. Isso. Uhum. Se você tiver o acesso externo, aí é tranquilo você fazer essa chamada do Cloud Hub 2 para o Cloud Hub 1, por exemplo. Mas se eu fosse fazer uma migração, eu olharia as features que cada uma das APIs precisa e veria se ela tem suporte ao Cloud Hub 2. Por exemplo, se ela não usa Persistent Queue, ela é uma forte candidata a fazer a migração. E a migração é bem
direta, assim, não é tão trabalhosa assim. Não é como se fosse uma migração do 1003 para o 1004, onde você tinha vários poréns, né? Com o Cloud Hub 2 e o Cloud Hub 1, a migração é bem mais tranquila. Como disse, é mais uma questão de você ter o seu ambiente configurado, né? Depois que o ambiente está configurado, fazer uso dele é mais tranquilo. Sim. Uma pergunta, você estava comentando ali que não tem lá grandes customizações dentro do Log4j, por exemplo. Eu tenho uma experiência aqui onde eu tenho que enviar mensagens do Log4j para o SQS. E isso é feito através de uma biblioteca que foi implementada em Java. Se eu entendi, isso não é disponível no Cloud Hub ou no Cloud Hub 2 ou funcionaria? Depende. Para mandar para o SQS, é possível que funcione. Ele só não pode estar dentro de um diretório específico, que é um diretório de libs, alguma coisa assim, dentro do Linux, que está rodando a aplicação. Então, por exemplo, a customização do... Acho que eu tenho o link dele aqui. Esse aqui Acho que o próprio Splunk também. O próprio Splunk também tem um appender específico que é um appender HTTP, né? Mas você consegue usar porque a gente está usando. Você consegue fazer essa configuração. Então, por exemplo, se você quer usar o JSON Template Layout, por exemplo, o JSON Template Layout, ele tem você usa arquivos de configuração para definir o formato do teu log. E aí, se você usa um EKS, ele tem um arquivo pronto para o formato que o EKS aceita. Então, se você vai usar EKS, faria todo sentido usar um JSON Template Layout. Quando você vai fazer essa configuração, aí você é barrado pela configuração do Cloud Hub. Então, aqui, quando você roda no Cloud Hub 2, você não tem a opção de fazer override do Log4j libraries. Só que se você roda on-prem, você consegue fazer essa customização. Aí você tem que jogar as bibliotecas associadas no diretório do libboot. E aí, na tua aplicação, você vai ter que marcar lá como se fosse uma dependência que vai estar resolvida e você não precisa ter ela atrelada ao teu código, né? Você vai usar a lib que está lá, porque quando você faz o deploy, mesmo que a lib esteja lá, e você fala que vai trazer essa lib, ele não consegue fazer overwrite. Então, você joga a lib e fala que ela vai estar já disponibilizada no sistema. Mas aí só funciona para on-prem. Entendi. É que acho que hoje em dia está bem comum o pessoal mandar para algum agregador de log externo, né? Então, essas coisas estão ficando cada vez mais necessárias. Sim. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, essa aqui é um dashboard que a gente tem. E aí, a hora que você tem várias opções aqui. E aí, você tem esse Insights, Traces e Telemetries, que você consegue configurar o Telemetry Export do OpenTelemetry. E aí, você consegue adicionar, por exemplo, o Dynatrace para enviar as informações a um New Relic ou um Datadog, por exemplo, desde que ele tenha suporte ao OpenTelemetry. E você consegue mandar algumas informações das aplicações para esse sistema externo, mas não logs. Logs você provavelmente vai ter que fazer isso via appender. É que geralmente esses appenders requerem que você importe alguma dependência, né? Aí
Sim, mas acho que dependência não vai Pode ser. ou não ser uma biblioteca. Sim, a dependência, por exemplo, do Splunk você consegue usar. Uhum. Mas tem dependência que provavelmente vai acabar sendo barrado lá a hora que você for tentar fazer o deploy da aplicação. Por exemplo, a do JSON Layout Template. Uhum. Que eu comentei, é uma biblioteca interna, né? Existe uma biblioteca na internet, você baixa o Git, baixa, mas é uma biblioteca em Java que você coloca como dependência da tua aplicação para poder mandar para SQS. Eu não achei nenhum appender de uso difundido da própria Log4j para fazer isso daí, para mandar para SQS. Uhum. Mas, enfim. Ou seja, pode ser que, dependendo do que você use nas suas aplicações no Cloud Hub 1, pode ser que você encontre alguns problemas, algumas barreiras, né? Pode. Uhum. Mas é bem mais difícil de dar problema nisso do que uma migração de 3 para o 4, por exemplo. Uhum. É uma Ou, coisa que tipo, a É uma coisa que a Milne comentou em algumas palestras que eu já fui deles, é que eles ainda não forçaram todo mundo aí para o Cloud Hub 2, porque eles sabem que o Cloud Hub 2 tem algumas limitações que iam inviabilizar algumas coisas que os clientes têm hoje. Então, por isso que eles não forçaram ainda todo mundo a migrar. O dia que uma tiver delas, tudo implementado, eles forçariam. uma delas é essa customização dos logs. Uhum. A gente teve um release, acho que foi em fevereiro, e aí ficou quebrado até abril, que eles fizeram deploy e quebraram a nossa implementação do RTF, que a gente tinha customização no Log4j. E a gente abriu um chamado, e aí eu tenho um amigo que trabalha lá na Salesforce, perguntei para ele, você pode dar uma olhada como é que tá esse negócio? E eles tinham associado internamente o ticket com outros tickets que também abriram para esse problema para o time de engenharia resolver. E aí tinha cliente também que fazia uso da configuração MDC ou MCD, alguma coisa assim, dentro do Log4j, que depois desse release eles quebraram. E acho que eles acabaram arrumando só em fevereiro. É o MDC, né? O Mapped Diagnostic Context. Então, assim, vou dar um exemplo onde esse cara seria útil. Você consegue fazer uma customização da tua mensagem que você vai imprimir. Então, hoje, por exemplo, a gente usa o JSON Logger. E aí, com o JSON Logger cria uma estrutura da mensagem que você vai fazer o print dela no teu log. De alguma forma, mas vai ser em formato JSON, ele vai ter application name, location e várias outras coisas associadas, né? Você consegue fazer essa mesma customização usando o MDC. E aí você não precisa criar um custom connector. Você pode usar o log do MuleSoft, que é rápido, comparado com o JSON Logger, porque o JSON Logger ele tem todo o overhead de gerar a mensagem em JSON, e o próprio JSON Logger vai fazer, o Log4j vai fazer essa geração da mensagem no formato que você quer, que vai ser mais rápido. E aí você consegue fazer isso usando o MDC. Só que fazer a mudança desse cara aqui em Cloud Hub 2 não funciona. Você não consegue fazer ou instanciar, ou trocar, ou modificar qualquer coisa relacionada a isso no Cloud Hub 2. Eu imagino que seja o futuro, eventualmente eles vão querer forçar todo mundo a migrar para lá, porque com certeza é uma solução mais barata você subir Kubernetes do que você subir uma máquina virtual, né? Então para eles deve gerar menos custo. É mais em conta. É, Aham. não necessariamente para os clientes, mas com certeza para a Microsoft isso fica mais em conta. Só que ao mesmo tempo eles ainda têm, pelo menos do meu ponto de vista, eles têm ainda
algumas coisas que eles têm que implementar para que Sim. todo mundo consiga migrar, né? Uhum. É bem isso mesmo. Gente, eu não tô vendo mais nenhuma pergunta nem nada. Então acho que é isso. Bom, eu vou encerrar aqui o